Boa noite, queridos. Graça. Eu falei boa noite. Dois filhos pequenos. Bom dia, queridos. Será que eu dormi essa noite? Bom dia, queridos. Esse feriado que teve, eu tive que pregar num acampamento de adolescentes de uma igreja irmã aqui em Brasília, em 2 oportunidades. E pregar para adolescente, eu posso até falar, atenção, atenção! E eles olham, né? Mas permanecer atento é um desafio, Em algumas das nossas reuniões do conselho, o Neto, nosso presbítero, ele tem lembrado uma história que ele ouviu do pastor Danilo sobre um navegador chamado Amir Klink. Quem aqui conhece o Amir Klink? Um navegador brasileiro, ele faz travessias oceânicas, há um livro dele muito bom, Entre o Céu e a Terra, que conta uma história que ele fez da ponta do Brasil à ponta da África, sozinho. Mas não foi nessa travessia, em outra que ele fez, uma travessia circumpolar, ele deu a volta ao mundo através da calota polar ali da Antártica, ele deu a volta ao mundo ali, e diz a história, e o Neto tem nos lembrado disso nas nossas reuniões, que Amir Klink, navegando, perto do final, ele cochilou. E a gente sabe o que aconteceu com o Titanic. Ele quase bateu num iceberg e quase acaba com toda a travessia dele. Qual que é a pergunta que talvez passa pelo seu coração, e eu acho que é importante para a gente como igreja, que é o desafio de como permanecer atento. Porque, eventualmente, como eu fiz com os adolescentes, eu falo, atenção, você até presta atenção no começo. Mas como a gente permanecer atento? Como você não vacilar? Como você não cochilar? Como a gente, como crentes, como cristãos, a gente pode permanecer atento? E eu queria convidar vocês para a gente ir juntos na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, que já nas saudações finais, no finalzinho da carta ali, Paulo mandou uma mensagem para uma pessoa em específico, e eu queria ler com vocês apenas esse versículo, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, a gente lê apenas o verso 17. Eu vou ler uma primeira vez, e toda a igreja... Uai, gente, isso aqui eu acho que era para a Júlia. Cadê? Vem aqui um presbítero aqui, irmão, entrega lá para a Júlia. Foi feito para ela. Júlia Ferreira, bom nome, Ferreira é bom. Júlia Ferreira. E a Cecília ficou sem? Claro que não. Aí, ó. Obrigado, Dan. É delas, esse quadro é delas. Queridos, vamos ler juntos, então, a palavra de Deus? Eu leio uma primeira vez, e todos vocês, juntos, uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, apenas o verso 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Todos. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus querido, Pai amado, é a hora do Senhor, Deus. O Senhor decidiu falar a partir das Escrituras, e a gente já percebeu isso, enquanto a lemos, o Senhor nos convidando a olhar para o Senhor e sermos salvos, o Senhor nos convidando ao arrependimento ali nas palavras de Daniel, enquanto a equipe de louvor louvava cânticos bíblicos, tudo isso a gente já percebia que o Senhor tem um assunto com a gente essa manhã, Deus. Então, usa esse tempo agora para que verdadeiramente as pessoas ouçam alguma coisa da parte do Senhor, Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, como eu tenho pedido, para que alguma coisa, Deus, forte e definitiva, o suficiente aconteça hoje, Deus. O Senhor tem poder para fazer alguma coisa hoje em nossos corações. Essa é a nossa oração sincera, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como permanecer atento? Como permanecer atento? Me parece que esse versinho, ele nos dá 3 dicas. Eu chamei assim, lembre-se quem recebeu um ministério, um chamado. Lembre-se de quem recebeu o ministério, o chamado, que está escrito aqui de Arquipo. E lembre-se para que recebeu esse ministério. Foi o verso que a gente leu. Também dizei a Arquipo, eu vou chamar Arquipo, tá? Eu não sei se é Arquipo, mas eu achei Arquipo melhor. Então, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Primeira lição, lembre-se
Quem recebeu? Qual é o ponto aqui? Esse Arquipo, ele foi cooperador de Paulo, e em Filemon fala que ele era companheiro de lutas. Então, Arquipo era crente, e ele recebeu esse ministério. Os teólogos dizem que essa palavra ministério vem do grego diáconos, como os nossos diáconos, serviço. Recebeu um chamado, um compromisso, um serviço diante de Deus. Aqui já tem uma coisa importante para a gente fazer um corte. A Bíblia é escrita para crente. Arquipo é crente. E Arquipo recebeu o ministério de Deus. Quem recebeu? Foi Arquipo. Quem recebe ministério é só crente. Só crente recebe um serviço de Deus. O meu ponto aqui é o seguinte: o descrente, ele está a serviço de Deus sem saber, mas ele não tem a quem oferecer o serviço que faz. Quem não tem um Deus para oferecer o que faz no final do dia, ele trabalha para o próprio ventre. E por isso que ele nunca está satisfeito. Quem não tem um Deus para, no final do dia, entregar a paternidade dele, entregar o trabalho que fez de um dia todo, entregar você ser mãe um dia todo, o tanto que é difícil ser mãe, que você confunde dia com noite, dá boa noite no lugar do bom dia. Se você não tem a quem entregar, você normalmente trabalha ou faz o que faz nessa vida para o seu próprio ventre. E isso te traz angústia, porque você sempre quer mais, porque no seu coração tem a eternidade que Deus colocou desde o início. Então você sempre procura alguma coisa e você não tem para quem oferecer. Então esse negócio de ter chamado e ter um serviço é coisa de crente, porque no final do dia você tem a quem oferecer. Eu estou devolvendo isso para Deus. Eu sou pai para a glória de Deus. Eu sou mãe para a glória de Deus. Eu sou missionário para a glória de Deus. E isso te dá plenitude de vida. Esse rapaz, Arquipo, ele recebeu um ministério, um chamado do próprio Deus. O nosso primeiro ponto aqui, como que eu permaneço atento? Você permanece atento se você se lembrar quem recebeu um chamado. Porque eu quero provar para vocês que Arquipo está aqui nessa manhã. E ele está sentado na sua cadeira. E eu vou te provar por quê. Arquipo está aqui essa manhã e eu vou te provar. Por exemplo, se eu vou dar uma instrução para o meu Luca, ou para a minha Nina, eu falo assim: Luca, hora de escovar os dentes. Caprichado, Luca! E eu falo para a Nina ouvir. Porque ela vê o Luca indo e a Nina já fala: eu também tenho dente e eu também vou ter que caprichar. E ela vai junto. Paulo aqui põe essa exortação, esse encorajamento para Arquipo na carta pública. Se você ler um verso anterior, está dizendo que era para ler na igreja de Colossenses, dos Colossenses e de Laodiceia. Lê essa carta publicamente. Mas ele está dando a palavra para o Arquipo aqui, ó. É para Arquipo. Também dizer para o Arquipo: fica atento com o ministério que recebeste do Senhor para cumprir, viu, Arquipo? Mas está falando na frente de todo mundo. Porque, pedagogicamente, Paulo, um homem muito inteligente, ele dá verdadeiramente um encorajamento pessoal para Arquipo, mas ele está falando para todo mundo que tem dente ouvir. Você fica atento com o ministério que você recebeu. E aí, como que eu posso provar também que Arquipo está aqui? Tudo que foi criado, queridos, aqui a gente precisa fazer uma divisão. Porque no nosso planeta, falam que Cecília e Júlia, que foram batizadas aqui agora, elas são filhas da explosão. Isso é o que dizem nas escolas e nas universidades. E cientistas inteligentes dizem que a Cecília e a Júlia são frutos de uma explosão, que em 9 meses, 40 semanas, sai 2 meninas bonitas igual essas aí. Depois eu passo o Pix. 40 semanas, uma explosão, nós viemos do macaco, e uma explosão veio gerando tudo que existe até chegar em você, na sua orelha, no seu pulmão, no seu nariz, nos seus olhos, nessa complexidade, né? Diz que foi uma explosão. Se foi uma explosão, essa vida não tem sentido. Não tem sentido eu ser fiel a Nanda no meu casamento. Não tem sentido eu tentar criar esse menino na moral. Por que eu não crio o menino para ele ser bandido? Ganha dinheiro mais rápido e mais fácil. Para que vai ficar trabalhando enquanto o outro está roubando? Porque existe alguma coisa por trás disso. Se é explosão, não tem lógica nada nessa vida. Você não precisa respeitar a autoridade, porque é explosão. É filho do acaso. Agora, a gente crê diferente. A gente crê na criação. Se é criação, se, como eu sempre dou exemplo para vocês, isso aqui não foi juntando em bilhões de anos, juntou o que era borracha, o que era metal, o que era carbono, e foi juntando, e alto-falante virou alto-falante, e abriu o negócio no lugar de falar, e depois você desliza o dedo e tem sentido nele. Explosão, bilhões de anos, foi juntando isso aqui, fez a capinha, e fez esse negócio. A gente não crê nisso. A gente crê que tem o Steve Jobs por trás disso, que intencionalmente criou isso aqui, e botou um software, você lambe o dedo e funciona. Então tem alguma coisa por trás disso. Se um celular foi criado por alguém, como que você é filho da explosão? Não tem lógica. Se isso é verdade, se nós somos filhos da criação, houve um Deus que nos criou,
Tudo que foi criado tem um propósito. Tudo, tudo. Abre sua Bíblia aí comigo, em Gênesis, lá no começo. Abre aí em Gênesis. Gênesis, no capítulo 1, o versinho 11. Vamos pegar esse exemplo aqui. Gênesis 1, 11. No Gênesis, então, Deus está criando sol, luz, estrela, tudo com motivo, com propósito. Ele cria e o propósito e a identidade é anterior à criação. Então, o sol, depois que nasce, o sol não vai decidir se ele é sol ou se ele é lua. Se ele vai bater cabelo igual a lua ou se ele vai queimar igual o sol. Ele não decide depois de criado. Quem criou, criou antes falando, é sol, queimarás. Fará isso, estrela, fica ali. Ah, mas é monótono ser estrela. Deus te deu um propósito, você fica aí, estrela, e brilha. Você está guiando o navegador, você está vendo os namorados achar bonito. A sua função é brilhar. Vai lá, estrela. Tudo que foi criado tem um propósito. Gênesis 1:11. Olha a reação em cadeia de propósito. Gênesis 1:11. E disse, Deus, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Deus cria porção seca. E surgiu porção seca. Com propósito. Qual a função da porção seca? Não ser molhada, ser seca. A sua função é essa, é ser terra. Aí da porção seca ele fala, cresce relva. Qual o propósito da relva? Ser relva, ser planta, ser capim. Aí depois da relva, o que ela vai fazer? A relva e a erva vai dar semente. Então o que a relva e a erva vai fazer? Vai parir semente. O que semente vai fazer? Diz o texto, a semente vai dar árvore frutífera. O que a árvore frutífera faz? Dá fruto. Então, na criação, você vê que tudo que foi criado tem um propósito. Então, se Arquipo, que é a coroa da criação, imagem e semelhança de Deus, tem um propósito, aqui, todos nós, imagem e semelhança de Deus, nós recebemos esse propósito geral. Todo mundo aqui tem um ministério. Deus, quando criou você com propósito, você não é filho da explosão, ainda que você não tenha feito maquiagem hoje, você não é filho da explosão, Deus pensou em você, você tem um propósito nessa vida. Tem um propósito geral, que a gente sabe que Deus falou, dominar, sujeitar e multiplicar. E a gente vai tentando fazer isso. Mas tem um propósito específico, que é o quê? Como que eu vou dominar, sujeitar e multiplicar na terra? E você encontra a sua princesa, e você casa, e você trabalha, um vai para a medicina, doutor Carlos, um vai para a oficina, tio Ronaldo, um vai virar padeiro, seu Geraldo, um vai virar missionário, Carlitos, um vai virar funcionário público, a maioria de vocês, um vai virar empresário, um vai virar dentista, um vai virar dona de casa, uma veio para ser mãe, a outra não vai ter filho, uma não vai casar, a outra vai casar, a outra vai ter 5 filhos. Toma, minha filha. E você multiplica, e vai. Todo mundo tem uma função, todo mundo veio com a função. Por isso que eu digo que o Arquipo está sentado na sua cadeira. Quem recebeu o ministério? Você, irmão, recebeu o ministério. Todos nós recebemos o ministério. Poderia estar escrito, também dizer a Arquipo, também dizei a você. Atenta para o ministério que você recebeu. Você veio para quê nessa vida? Você recebeu o ministério. Você se lembra da parábola dos talentos? Um homem sai e deixa os talentos para seus servos. Aqui já é tenso, né? Porque você, e eu conheço seu coração, porque eu conheço o meu. Aí ele dá 5 para o seu vizinho, que eu quero crer que nós aqui não era o que recebeu 5, né? Ele dá 5 talentos para o seu vizinho. Ele dá 2 para outro. E ele dá 1 para outro. E sai. E fala, eu estou deixando esses talentos com vocês. Grana, cacau. Né? Diz que um talento era trabalho de 20 anos. Era 20 anos? Isso. Um talento, 6.000 denários, era trabalho de 20 anos. 20 anos. Então era muito dinheiro que ele deixou. Ele deixa. O que eles tinham que fazer com aquilo? Com o ministério que receberam? Quer participar não, né? Fazer render. Ele tinha que fazer render. Ele tinha que fazer render. E diz a história que o que pegou 5 talentos, ele dobrou aqueles talentos, e quando o chefe voltou, ele falou, olha aqui, patrãozão, dobrei, está dando certo o Bitcoin. Olha aqui, ó, botei, se bem que agora está dando errado. Aqui, ó, renda fixa, deu certo aqui. O outro com 2 talentos falou assim, aqui, ó, patrão, dobrei. E um talento, piadinha, tá? Piadinha. De esquerda, falou assim, o patrão é opressor, eu sou raça oprimida. Aí afundou o talento e né? O patrão e oprimido, não fez nada com o negócio lá. E ele fala para o que fez 5 e dobrou, muito bem, para o outro, muito bom. Mas sabe o que diz o texto? Que ele deu os 5, 2 e 1 talento
conforme a própria capacidade. Conforme a própria capacidade. Todos nós recebemos talentos, de 1 a 5, talvez você é 5. As mães são um polvo de talentos, porque vocês são mães, vocês são esposas, vocês trabalham fora, vocês trabalham dentro de casa, vocês têm o quarto turno, está todo mundo dormindo, você está acabando de estender um negócio no varal, você está tirando a carne descongelada para outro dia, e o marido já está roncando com a barriga para cima. Né? Vocês têm muitas funções, então muitos talentos. Quem recebeu? Como que eu vou me manter atento nessa vida, prestando atenção no que eu estou fazendo? Lembre-se de quem recebeu esse ministério. Você, cada um de nós recebemos esse ministério. Não é criado, tá? Lembra que o propósito é anterior à criação? Quando Deus te dá uma vocação, Ele pensou na sua vocação, no seu ministério, e Ele te deu. Você não inventa ministério. Não, você não cria da sua cabeça. Você também não conquista ministério. Não é porque você é boa ou porque você é bom. Deus que dá o ministério, por graça. Ele dá segundo a vontade dele. Por isso você não pode comparar, não precisa comparar. Mas ganhou 5, patrão. Deus sabe a sua capacidade, você não aguentava 5. Você com esse tanto de dinheiro, você pirava, talvez. Por isso que ele deixou uns ricos e nós. Porque a gente trabalha com pouco dinheiro. Muito dinheiro a gente não dá conta de administrar. Para o que dá conta, ele deu mais, 5 talentos. Ele sabe conforme, mas também não tem lugar, não só para comparação, mas também para autoafirmação. Você ganhou, cara pálida, não é seu. Isso veio no chip, foi Deus que te deu para você fazer. É o que eu falei, no final do dia você tem que entregar isso em adoração a Deus. Quem recebeu o ministério é importante, é a primeira lição. Como que eu me mantenho atento? Atenta para o ministério que recebeste, Arquipo. Vocês, eu e vocês, nós recebemos o ministério. Tem algumas histórias na Bíblia que a gente vê de gente que recebeu e fez muito bem, e eu acho que é melhor ter um sarrafo alto, para a gente não ficar medíocre, né? Pensa um pai como Jó, pais. Pensa um pai como Jó. É humilhante para nós, não é não? Porque Jó, o cara era esposo, e ele pastoreou a esposa. A esposa veio falar conversa ruim na cabeça dele, ele, como cabeça do lar, falou assim, você está com conversa de louca. Nós não vamos falar isso em casa, tá? Jó é reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, está na Bíblia. Você não veio me falar que a sua mulher é louca, não. Mas ele deu uma pastoreada nela ali. E ela veio falar umas bobagens para ele. Ele falou, você está agindo como louca, porque ele é o cabeça. Pensa Adão fazendo isso. Você está louca, solta essa fruta aí. Você está doida? Emagrece. Que mané emagrece? Solta esse fruto. Não vai comer, não. E deixa disso. A gente talvez não estivesse aqui. Estava tudo bem uma hora dessa. Então, um pai como Jó, ele era o cabeça da esposa. Ele era o empresário? Pensa. Tanto que nós somos pobres perto daquele homem. Empresário rico, pecuarista. Não sei quantas cabeças de gado, de camelo, e criava aquilo tudo. Como é que toca isso tudo? Eu não dou conta de uma casa. O cara tinha não sei quantos camelos, tal. Empresário também. Mas ele era crente até o tutano, não era não? Ele fazia culto falando assim, vai que meus meninos pecaram ou vão pecar. Eu vou fazer já um culto aqui para poder esses meninos, se pecar, eu já estou confessando aqui, Jeová. Pensa um pai que ora desse jeito. E muitos talentos. O ministério dele, multifacetado, talvez, várias áreas. E ele fazia todas muito bem. Agora eu posso falar para as meninas também, né? Porque Deus deixou bem uma mulher virtuosa aqui também, que é humilhante. A virtuosa, não é? Toda reunião de mulher, a hora que abre a mulher virtuosa, você já fica com raiva, não fica não? Porque eu, se fosse mulher, vai pregar na virtuosa de novo. Porque a mulher virtuosa, ela é a mulher maravilha, irmã. Não tem para você. Simples assim. Só que o sarrafo tem que ser alto. Porque a gente não quer mulher medíocre, né? Nem Deus, porque ele deixou nas Escrituras. Pensa a mulher virtuosa. Ela era esposa. Ela era mãe, que diz que fazia roupa quentinha para os meninos no inverno, não passava frio, mãe zelosa. Ela era esposa, que o marido dela era honrado. Não é aquelas mulheres que dá vergonha no marido. É sua esposa, pois é, veja bem, orei pouco, tal. Esposa, o marido era honrado, né? Ela era empresária, ela comprou uma terra e abriu uma vinícola. Você não toca a sua casa, irmã. A mulher tinha uma vinícola. E nas horas vagas, ela costurava para fora. Que diz que ela ainda fazia umas meias para poder, de tecido fino, para poder para fora. A mulher é um povo, vários tentáculos. Ela era mãe, ela era esposa, ela tinha uma vinícola, ela costurava, ela era crente, ela era espetacular, minha irmã. Você recebeu um ministério de Deus. Todos nós recebemos o ministério de Deus. Ah, mas eu sou menino. Jeremias. Deus fala para Jeremias, você vai ser pastor, Jerê. E Jerê fala, mas eu sou criança, eu não sei falar. Não fala isso. Eu vou te dar na sua boca, você vai falar, você vai ser pastor. Samuel
Samuel está do lado do Eli ali pensando, não, eu sou filhote de sacerdote aqui, está tranquilo. Aí, Samuel, tem para menina, tem para todo mundo. Ah, mas é menina, Esther, essas meninas nossas aqui, 12 anos, tudo é ministério, Júlia, Cecília, tudo tem chamado. Tudo tem um propósito. Deus não botou a Júlia e a Cecília aqui nessa terra por acaso. Essas meninas podem ser como a serva de Naamã. Sofre para depois ser usada para curar um maldito lá da lepra dele e da glória a Deus, irmãos. Todo mundo tem um chamado. Como que eu permaneço atento? Acorda. Você recebeu um chamado pessoal. Essa conversa é para Arquipo, mas essa conversa é para você. Ah, mas eu sou vó. E a dos meus meninos está aqui também. Aí pensa uma Lloyd, que pregou para a filha, Eunice, e também pregou para o menino, e o Timóteo veio crente, glória a Deus. Vó tem função. Ah, já fiz minha parte. Não, vó, nós vamos deixar os meninos com você. Para a gente passear. Eu preciso de um Vale Night, que eu não sou igual a vocês. Na época de vocês tinham 12 filhos sem avó. Mas também comia banha de porco e rapadura e o pé da mesa. Agora nós é danoninho. É outros tempos, mudou mesmo, a gente precisa de vocês. Porque também vocês estão vivendo mais e mais sadio. Então ajuda a gente, Lloyd. Amém, Lloyd? Tem vó aqui não? Queridos, por que é importante, e o texto está falando isso para a gente aqui, como falou para Arquipo, fala para mim e para você que é importante. Por que o Paulo, ele vai dar um papo reto desse para Arquipo, se Arquipo não tivesse distraído, desanimado e entristecido? Ele sabia. Arquipo talvez estava abatido, estava triste, estava desanimado, igual eu e você. Ai, que canseira. Filho é bom, mas dura muito, credo. Mas eu vou ficar casado com essa mulher a vida toda, mas vou trabalhar nessa empresa a vida toda. Mas é isso aqui, a vida toda. Esse é o propósito que Deus te deu. Então veio o encorajamento, dizendo, Arquipo, ei, atenta para o ministério que você recebeu. É porque eu e você, a gente precisa de encorajamento. Senão não estava na carta. Se está na carta é porque Arquipo precisava, mas eu e você também preciso. Também a IPG2, atenta para o ministério que recebemos para o cumprirmos. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Boa noite. Como permanecer atento? Lembre-se quem recebeu o chamado. Segunda lição, como permanecer atento? Lembre-se de quem recebeu o chamado. Olha o que o texto diz, Colossenses 4,17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste. Pode participar, queridos. No Senhor para o cumprires. Lembre-se de quem recebeu. Queridos, se você não é crente, primeira coisa, você precisa ser crente. Deus tem um propósito para a sua vida, você precisa ser crente. Creia no Senhor Jesus. Se você está perdido, se a sua vida está angustiante, você precisa ser crente no Senhor Jesus. Creia, Ele tem um propósito para você. Você não é um soluço do acaso. Você não é um pintor que tem intencionalmente pintando um quadro e cai uma gota de tinta e foi um borrão. Você não é um borrão na história. Deus pensou em você. Há um propósito para você. Segunda lição, para você ficar firme. Permanecer atento. Lembre-se quem recebeu. Você recebeu. Você tem um propósito, você tem um chamado. Tem um motivo nessa vida para você. Segunda lição, lembre-se de quem recebeu. Quem aqui já ouviu falar num restaurante famoso nos Estados Unidos, chamado, eu vou falar igual o brasileiro fala, Hard Rock. Porque essa história é muito engraçada. Eu estava com a Nanda na Grécia, que é missionário e milionário, fazem coisas que ninguém acredita. Eu estava com a Nanda na Grécia, a gente conversando e falando, ela falou assim, onde é o Hard Rock? Onde é o Hard Rock? Que é como a gente fala, português, Facebook, né? Aí ela falou, Hard Rock. Passou um português do lado, entendeu o que ela estava falando e começou a rir da gente. E falou, hard rock é hard rock. Corrigiu a Nandinha, cara de pau. O hard rock, Hard Rock Café, ele é um restaurante que tem em vários lugares do mundo, certo? Para quem já foi, quando você vai no Hard Rock, tem alguns instrumentos de músicos famosos. A guitarra, que não sei quem tocou, pensa um famoso aí, vocês que são guitarristas. O John Hendrix, o baixo que o André tocou, famoso e tal. As baquetas do baterista do Guns N' Roses. A jaqueta que o Michael Jackson usou no clipe do Thriller. E, cara, é tudo, eu acho que é mentira, porque são muitos hard rock e muita coisa para lá. Mas eles fazem isso, né?
tem a roupa do fulano, a baqueta do fulano, a guitarra do fulano, a paleta do ciclano. Tarará. Por que aquilo é famoso? Por causa de quem é. Se fosse a minha paleta, eu nem toco. Eu tentei comprar um ukulele, não venceu, eu dei para o Roder tocar. Falei, Roder, assume isso aqui, que eu não tem jeito de tocar. Um ukulele, 4 cordas desse tamanho. Não tem jeito. Se a paleta é minha, ou o ukulele era meu, não vai para o hard rock. Não vai. Porque era meu. Eu sou a terceira pessoa depois de ninguém. Agora, a guitarra do Jimi Hendrix, aí já sobe. Já dá para fazer um leilão e é muito caro. Por que isso importa? De quem nós recebemos o chamado ou ministério? O que o texto diz? Também dizer a Arquipo, para atentar para o ministério, que ele recebeu do Senhor. Uma caneta minha, uma caneta Bic, ela não vale nada. Mas se for a caneta Bic que Abraham Lincoln assinou a abolição da escravatura dos Estados Unidos, ela sobe de valor. Mas aqui ainda tem um valor duplo. É como se fosse o valor de quem deu e do objeto em si. Pensa, ao invés de uma Bic, você sabe o que é Mont Blanc, Brasil? Mont Blanc é uma caneta de bacana, que fala francês, Mont Blanc. E ela é caríssima, né? Ela é chiquérrima e caríssima. Eu conheço um advogado que tem uma. Não vou falar o nome dele. Dessa igreja. A Mont Blanc, ela é cara em si mesma. Então, pensa você ganhar do Abraham Lincoln, que assinou a abolição da escravatura dos Estados Unidos, uma Mont Blanc. É valorosa porque é Mont Blanc, é muito mais cara que uma Bic, compra 200 Bic, 300 mil Bic, né, uma Mont Blanc, e de quem veio? Eu e vocês, nós recebemos um ministério, um chamado do Senhor. É valoroso o ministério em si, o que você faz importa. Não tem nenhuma atividade simples. Toda avó importa, toda mãe importa, toda criança importa. Cada vida importa no reino de Deus. Você não é um soluço do acaso. Você não caiu nessa família porque uma cegonha bêbada te entregou naquela casa. Deus quis que você nascesse naquela família. Tudo tem um propósito. Ele pensou em você. Você recebeu isso de Deus e você está recebendo da mão de Deus. E isso importa. Como que eu permaneço atento? Se você lembrar que essa vida que você recebeu veio da mão de Deus. Recebeste do Senhor. Isso importa e muda tudo. O próprio Senhor Jesus chamou os discípulos para orar. O Senhor Jesus chamou os discípulos para orar. Vamos orar. O que os discípulos fizeram? Igual vocês aí, eu nem respondo. Dormiram. Dormiram. E ele lá, acorda, Pedrinho, vamos orar. Jesus chamando para orar. Nós chamar vocês para orar, inclusive semana que vem tem semana de oração, 6 da manhã. Quem vem? 6 da manhã, segunda a sexta. Quem vem? Bora, igreja. Dá boa noite de manhã aí, mas vem. Jesus chamou os camaradas para orarem. Atividade nobilíssima. O próprio Senhor Jesus chamando. De quem nós recebemos o ministério? Das mãos do próprio Deus. E isso importa. Se você se lembra que você recebeu essa vida das mãos do próprio Deus para fazer os talentos, exercer os talentos que você recebeu dele, isso não te deixa perder a atenção. O ano está acabando e a gente tende a ficar zambado. Não acabou ainda. Olha o iceberg. Presta atenção. Você recebeu um chamado das próprias mãos de Deus. Lá na... Nandinha gosta de viajar, né? Nós fomos para o Japão e deixamos os filhos com os avós. Lá no Japão, eles têm uma palavra que chama montainai. É um trem assim. Montainai. É um negócio assim. Que na cultura japonesa quer dizer o seguinte. Se você, por exemplo, nós fomos comer lá uma comida típica. Se você deixa a comida no prato, o japa fala montainai. Desperdício. Se você deixa passar uma oportunidade muito boa, o japonês vai falar assim, montainai. Que é um desrespeito. Como é que você perde a oportunidade dessa? Esse significado é mais ou menos o sentido disso aqui que a gente está tentando explicar. Você recebeu essa vida. Você recebeu vida. Você poderia não estar vivo. Pensa o tanto que o pecado e as lutas fazem a gente ficar triste. Porque Jó, sendo o cara que era, ele desistiu da própria vida. Ele achou melhor a mãe dele não ter parido ele. Ele queria não ter nascido ou ter morrido no parto. Mas pensa o tanto que é delicioso eu e você, a gente ter entrado na vida. Pensa sem Jesus. Você entrar na vida, sol, lua, estrela, praia, grama, deitar numa grama, pisar numa grama, chupar uma manga que escorre pelo braço, lamber o cotovelo, quem nunca? A vida ela é gostosa, viver é bom. Você recebeu vida, sem Jesus, vida,
mas Ele que deu a vida. Então Ele te trouxe a vida. Aí você recebe a nova vida. Nova vida, seus olhos se abrem, sua mente é iluminada, coração derrete e a vontade liberta. Você não precisa ser escravo do pecado, mas muda tudo. Fica tudo colorido. Era como eu, não usava óculos. Passei a colocar, falei, nossa, o WhatsApp cresceu. Vocês ficaram lindos ali agora nas fotos do WhatsApp. Eu falei, nossa, porque eu passei a enxergar. É a nova vida. Quando Jesus entra, nova vida. E Ele diz, vida em abundância. É vida intensa, irmão. É com mais, bota mais molho, bota mais. Joga mais sal. É mais sabor. Gostosa a vida. Uma vida dessa é boa demais. Você recebe essa vida. E como que a gente vive essa vida? Das mãos de Deus. Um desperdício, motanai. Um desrespeito, não está usando isso aqui. Né? Se você compara isso com o nosso Salvador, Ele recebeu um ministério? Ele recebeu o ministério. O próprio Senhor Jesus recebeu o ministério. De quem que Ele recebeu? Do próprio Deus. Ele recebeu o ministério do próprio Deus. E falou, desce. Não falou assim, né? Deve ter falado fofo. Desce. E vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Pensa o Senhor Jesus não cumprir esse ministério. Tivesse sonolento aqui, como Arquipo. E o Senhor Jesus 100% homem como eu e você, tá? Porque na frente do estreito, a hora que o fogo esquentou, ele falou assim, não é possível passar de mim esse cálice, não? Porque era tenso, eu sei que é tenso, é para mim e para você, é tenso ser pai, ser mãe, ser missionário, ser presbítero, você funcionário, ser mãe, são muitas atividades, é tenso. E o Senhor Jesus falou assim, dá para passar o cálice? Não. As estrelas continuam brilhando, a relva continua dando fruto e você continua trabalhando. Não tem opção não cumprir o chamado. Nós vamos cumprir. O que o Senhor Jesus fez nos habilita a gente conseguir cumprir o nosso ministério. Se está vivo, não acabou ainda, irmão. Não acabou ainda. Nós vamos cumprir. Teve um pastor chamado, ele é indiano, mas radicalizado nos Estados Unidos. Ele é professor no seminário de Dallas, no Texas. Richard Ramesh. Ele conta uma história que ele foi visitar um amigo dele em Ruanda. Ruanda teve uma guerra civil, um genocídio, né? Mataram 1 milhão de pessoas em 100 dias. Os Tutsis contra os Hutus, né? Um genocídio, um holocausto aí. Então, ele estava lá dando um curso, esse pastor ele dá cursos, inclusive de como pregar e tal, e aí eles foram visitar um memorial desse holocausto em Ruanda. E esse pastor, que era amigo dele, que foi com ele no memorial de Ruanda, ele se fez de morto no dia do ataque e ficou debaixo de corpos mortos, se fazendo de morto para não ser morto. Então, ele viveu esse trauma. E aí eles vão visitar o memorial do Holocausto, onde tem valas comuns, que foram enterrados até 250 mil pessoas sem identificação. E esse pastor, ele tinha pelo menos 20 parentes ali, que foram assassinados naquele genocídio. E antes de entrar no memorial, eles estão entrando no memorial, o pastor de Ruanda, ele dá uma parada. Ele hesitou na hora de entrar. E se emocionou. E aí o pastor Ramesh pergunta para ele, o que foi, irmão? O que você está pensando? Aí ele falou algo que, para mim, é uma lição para a gente. Ele falou assim, estar vivo é uma responsabilidade. Estar vivo é uma responsabilidade. De quem você recebeu essa vida, cheia de talentos, cheia de dons, do próprio Deus. Isso é uma responsabilidade. O que eu e você, a gente está fazendo das nossas vidas? Estamos atentos ao chamado que a gente recebeu, de quem recebemos, ou como estamos? Distraídos, enfraquecidos, desanimados. Amém, queridos? Terceira lição. Como a gente permanecer atento, né? A gente lembra quem recebeu, foi eu e você. A gente se lembra de quem a gente recebeu, foi do Senhor. E a última lição é, como permanecer atento, a gente precisa lembrar-se para que recebeu. Para que recebeu? Olha o que diz o final do texto. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Queridos, o cristão, nenhum cristão, ele foi chamado para ociosidade. Mas nós fomos chamados para operosidade. É para a gente se gastar, queimar o pavio, queimar a lâmpada, acabar com a vela. Não poupa. Trabalha, irmão. Cuida do menino. Dorme cansada. Levanta. Faz de novo arroz. Congela de novo a carne. Cozinha feijão para a semana. Trabalha. Vai lá. Suporta aquele chefe chato. Bora. Trabalha. A vizinha também trabalha.
muda dessa casa, outra vizinha. É para gastar a vida, nós vamos para gastar a vida. Não é para começar, é para terminar, é para cumprir o chamado. Eu e você somos chamados para cumprir o chamado. Tim Keller, no livro dele, Fé e Trabalho, ele explica para a gente que no Antigo Testamento, no templo, no tabernáculo, tinha o Santo dos Santos. E a gente sabe, na teologia, que a gente estudou nas Escrituras, que depois que Jesus vem, diz que o véu foi rasgado, de cima a baixo. E que a glória do Senhor, ela estava contida ali no Santo dos Santos. Ela era restrita ao Santo dos Santos. E quando o Senhor Jesus vem, que o véu foi rasgado, a glória do Senhor agora se espalhou pela terra. Como? Através de mim e de você, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Aí o que Tim Keller fala? Imagina os conquistadores antigos, do passado, que quando eles conquistavam as cidades, os lugares, os vilarejos, ele mandava pôr uma estátua dele, do imperador. Uma estátua do imperador. Porque ele chegava e mandava uma estátua e falava assim, agora tem dono. Eu sou o imperador. Eu conquistei, tem uma estátua minha no meio da praça, porque aquele vilarejo agora está dominado. Próximo, e botava uma estátua. Diz Tim Keller que eu e você, nós somos essas estátuas, vivas. Quando você vai para o seu trabalho, Deus botou uma estátua lá. Olha ali a imagem e semelhança do Deus. Você é sal e luz lá. Então você tem que ser um sapateiro melhor, uma enfermeira melhor, um médico melhor. Você tem que ser diferente. Você tem que brilhar essa glória de Deus lá, porque você é a habitação do Espírito Santo. Você precisa cumprir esse chamado fazendo o que você veio para fazer. Não é todo mundo virar missionário, não é todo mundo ir para o mosteiro. É o que pilota o avião, pilota bem. Diz Tim Keller, o que um bom piloto cristão tem que fazer? Falar no microfone, atenção, senhoras e senhores, nós vamos voar agora para Miami, o voo 737 e João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É assim que um piloto crente faz? É isso que a gente quer que fala? Se fosse do Islã, você ia gostar que ele falasse? Allahu Akbar, salam aleikum, aleikum salam? No meio do voo que você está voando, que você pensa, esse vai cair, que eles gostam disso. Então, se eu não quero que faz do lado de lá, você não faz do lado de cá. O que crente faz, um piloto cristão faz? Decola sem cair o avião e pousa sem cair o avião. Fez seu trabalho. O que um bom sapateiro faz? Ele não precisa escrever João 3,16 na sola do sapato, não. Ele faz um bom sapato. Faz o seu trabalho bem feito. Um trabalho bem feito aponta para a glória de Deus, porque ele fez o que fez e terminou dizendo, e ficou muito bom o que ele fez. Então, quando você faz o que você veio para fazer, se é mãe, se é avó, se é tio, se é avô, se é chato, o que você for, porque Deus usa inclusive os chatos, né? Para tirar a gente da comodidade, você faz a sua função e isso traz glória a Deus. E a gente veio para cumprir essa função. Porque se você não cumprir, aí eu conto aqui, o Miqueias falou que eu tenho direito a contar 2 histórias só para o sermão. Amizade fraca, eu falei para ele, é igual amarrar a mão do italiano, não tem como. O italiano com a mão amarrada ele não fala. Se eu não puder contar a história, eu não prego mais. Vocês já ouviram falar no colapso dos anfíbios? O colapso dos anfíbios. Colapso dos anfíbios. Aconteceu na Costa Rica e no Panamá, em 1900 e bolinha. Colapso dos anfíbios. Um fungo específico dizimou a população de sapos do Panamá e da Costa Rica. Um fungo matou a população de sapos, que era o predador natural, porque sapo come mosquito. O fungo matou os sapos, os mosquitos não eram devorados mais, predador natural, a população de mosquitos aumentou. O que aconteceu? Explosão de malária naquela década na Costa Rica e no Panamá. Efeito em cadeia. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando um não cumpre o seu propósito, todo mundo paga. Todo mundo paga. Isso vale para a nossa igreja. Se você, irmão, está com o seu pecado escondido, se você, meu irmão, tem esse pecado seu escondido no seu coração, na sua vida, você está pisando na minha janta. Tira o pé da minha janta, o seu pecado me atrapalha. De igual sorte, o meu pecado te atrapalha. Você se lembra do episódio de Acã? Ganharam Jericó, tal, e Deus falou assim, não pega nada, não pega nada. Acã, mais esperto do que Deus, né, falou assim, que mané nada. Pegou uma prata, pegou uma capa, uma barra de ouro, escondeu e falou assim, vou deixar aqui Jericó toda morta. Diz, irmão, esse ouro aqui brilhando aqui, ó, o tigrinho aqui me chamando, vou pegar. Pegou o dinheiro, pegou os negócios e foi embora. Escondeu. O que aconteceu?
Deus confrontou e perderam a outra batalha contra Ai, por causa do pecado de Acã. O seu pecado atrapalha todo o corpo. Você precisa consertar a sua vida com Deus. Você precisa ser uma mulher santa, você precisa ser um homem santo. Não está bom do jeito que está. Nós ainda estamos no meio do caminho. Se está vivo, tem mais santidade para avançar. Não está bom, pode ser marido melhor, pode ser mulher melhor, pode ser um pai melhor, pode ser um presbítero melhor, pode ser um missionário melhor. Você precisa ser melhor no seu trabalho. Você precisa chamar atenção. Não estagnou. O seu pecado atrapalha tudo. De igual sorte, a sua santidade também abençoa todo mundo. Ó José, ó José, ó José. Ah, Potiféia lá veio aqui, ó. E ele falou assim, vaza, vaza, vaza. Né? O José correu da mulher de Potifar querendo ele, vestindo nada com ela. E ele saiu correndo daquilo. E aquela santidade foi o que culminou depois de levar ele para a prisão. E ele, onde estava, ele era santo, porque o Senhor era com ele. E ele interpreta sonhos, a visão quem deu foi Deus, porque o ministério, o dom quem dá, é Deus. Não é José que é adivinho, é porque Deus revelou o sonho de Potifar para ele. E ele vira o que virou e depois salva muita gente, porque a santidade de um homem também impactou todo mundo. E a gente não foi consumido por causa daquele homem. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, o mal em bem. Então, quando você não cumpre o seu chamado, como que eu me mantenho atento, Carlitos? Você se lembra que você recebeu o chamado, você se lembra que foi da mão de Deus que você recebeu o chamado, e você se lembra que você recebeu o chamado para cumprir, porque se você não cumprir o seu pedaço nessa igreja, se não tem uma tia para lavar uma louça ali, não tem acampamento de adolescentes. Se não tem esses biscoitinhos que a SAF faz, não tem uma ofertinha para um filho missionário que nunca recebeu, porque você mesmo nunca mandou um presente para um filho missionário. Mas as tias da SAF, que você fala biscoito de novo, compra o biscoito, irmão. Porque você está comendo a mosca que o sapo devia comer. Então está dando certo a reação em cadeia. Se todo mundo fizer o seu, a lojinha vai para frente, vai dar certo. Mas precisa cumprir. Vocês se lembram? Eu vou terminar, vou contar outra história aqui. Vocês se lembram da história do Vanderlei de Lima? Vanderlei de Lima, corredor. Lembrou Vanderlei de Lima? Olimpíadas de Verão de Atenas. Vanderlei de Lima. Ele, corredor, ele estava correndo lá naquela maratona, aquela prova lá, e apareceu aquele... Ele estava na frente. Ele estava na primeira posição, Vanderlei de Lima. Ele estava na frente, correndo, serelepe, magrinho, melhor do que queniano lá, voando baixo. Entra um irlandês na frente dele e segura o bichinho, tadinho. E ele, né, aquele negócio esquisito, levou ele para junto dos telespectadores ali, ele se desvencilhou e ele continuou. Ele continuou. Isso aqui, queridos, é igual a gente, é o Triângulo das Bermudas. Vocês já ouviram falar do Triângulo das Bermudas? É entre o arquipélago das Bermudas, Miami e eu acho que em um outro país, né, acho que é Costa Rica. É o Triângulo das Bermudas, que avião some, que navio desaparece, que parece fantasma, né? Triângulo das Bermudas. Eu e você, nós temos o Triângulo das Bermudas, tá? Pecado, mundo e Satanás. Igual esse irlandês nojento, atrapalhando a gente para cumprir o chamado. Eu estou precisando correr e o irlandês dos infernos aparece na minha frente. Nós temos esse Triângulo das Bermudas, tá? É esse inimigo interno seu, que fica o pecado te atrapalhando, te esmurecendo. É o mundo falando, mas você é um idiota, vai ganhar dinheiro, que maneira servir a igreja, vai gastar o domingo para fazer misericórdia, vai dormir de tarde, domingo, em vez de visitar alguém no hospital. Que conversa é essa? O mundo te atrapalhando e Satanás assoprando, come, 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 come. Come, rapaz, come, isso aí vai ser bom para você. Vanderlei de Lima, desvencilha do irlandês, demoníaco, e continuou correndo. Ele terminou em terceiro, mas terminou a corrida. E diz que depois ele, quando foi dar entrevista, eu não sei se essa frase é meio dele, mas foi boa demais. Eu fui enviado pelo meu país para terminar a corrida, não para começar. Podia aplaudir uma hora dessa, mas a gente é presbiteriano, né? Eu fui enviado pelo meu país para terminar a corrida, não para começar. Não para começar. A corrida é vencida na chegada, não é na largada. Como que eu vou me manter atento, irmão? Você vai lembrar que você recebeu um ministério, você recebeu um ministério das mãos de Deus, você recebeu um ministério para cumprir o ministério. E ano vai acabar e vai começar outro, irmão. Então você fica alegrinho, fim de ano, vai começar outro, irmão. Igual, dia 1º, o mesmo boleto vai chegar. E você vai trabalhar do mesmo jeito. O meu filho não sabe que dia 1º ele deveria dormir mais. Ele acorda cedo do mesmo jeito. E eu tenho que estar lá. Então nós vamos cumprir esse chamado até o final. Por quê? Porque o Senhor Jesus fez isso. Como a gente falou aqui. Ele recebeu um chamado, um ministério de Deus, das mãos do próprio Deus. Ele enfrentou o Triângulo das Bermudas dele ali, só que sem pecado. E ele cumpriu o chamado. E porque ele fez isso, é porque a nossa igrejinha
está habilitada pela graça e o amor de Jesus, porque Ele cumpriu o ministério dele, é que a gente pode cumprir o ministério como IPG2 e o seu pessoal até o final, irmão, até o final. Amém?